Bom, pessoal, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias de hoje, do sabadão. Levenciano não anunciou a tão sonhada estrela contratada aí para o Vasco. Torcedor vascaíno tá irado aí com o Levenciano. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o pagamento aí de salários aí de parte dos jogadores e também dos funcionários do Vasco. Também vamos falar sobre a nova regra na CBF nas substituições aí nos jogos de futebol. Também vamos falar da carta aí assinada pelo Vasco, pelo Flamengo e pela FERJ, pedindo aí o retorno do futebol e das normalidades aí das atividades, também os treinamentos. Bom, pessoal, já peço aí para você metralhar o like, se inscreve aqui no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, dá essa força aí, compartilha com seus amigos, traz mais vascaínos aqui pro nosso canal pra gente continuar crescendo a cada dia. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando aí que hoje tem salve pra galera que tá sempre ligado aqui pedindo aquele abraço, aquele salve aí pra sua cidade, pro seu estado. Fiquem aí até o final. Bom, pessoal, o Vasco pagou nesta sexta-feira o salário de janeiro aí a jogadores que ganham até 50 mil reais. De acordo aí com o canal Pilhado, a operação aconteceu após o acordo entre as lideranças do grupo e com a diretoria. Como o dinheiro obtido não contemplaria o elenco inteiro, os principais nomes aceitaram que os atletas com salários inferiores fossem pagos primeiramente. Este mesmo recurso permitiu ao Vasco pagar a folha de fevereiro a funcionários que recebem até R$ 1.800 e o pagamento de R$ 1.300 a colaboradores que ganham acima do valor anteriormente mencionado. Os demais jogadores do elenco do Vasco ainda não receberam salários em 2020. Mesma situação vivida por colaboradores que ganham mais de R$ 1.800. Estes, porém, tiveram a parte do salário, R$ 1.300 de fevereiro, quitado nessa última sexta-feira. Com os funcionários que recebem até R$ 1.300, estão em aberto as folhas de março e abril, hein, pessoal? Pois é, meus amigos, uma atitude muito boa aí dos jogadores que recebem mais, as lideranças do clube, né? O Leandro Castão, Fred Guarim, entre outros aí, que abriram mão aí dos seus salários de receber para que os jogadores com menor salário recebessem em dia. Isso é muito bacana, isso é muito gratificante aí para o torcedor vascaíno, que o torcedor vascaíno passe aí a amar mais ainda os jogadores que tem peito no nosso elenco, né, pessoal? Jogadores de pulso firme aí, jogadores que fazem parte aí desse elenco do Vasco, que estão aí pensando nas famílias dos outros jogadores que ganham bem menos. Torcendo para que o Campelo encontre logo uma solução para esses problemas recorrentes no Vasco, de salários atrasados, que infelizmente eu acho muito difícil que ele vai resolver aí até o final do seu mandato e da sua gestão em 2020. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou nesta sexta-feira uma nota de esclarecimento com os times da primeira e segunda divisão, pedindo o retorno das atividades em meio à pandemia do coronavírus. Os presidentes de Vasco e Flamengo assinaram o documento, enquanto o Fluminense e Botafogo deixaram em branco, ou seja, eles não querem a volta do futebol, o Fluminense e o Botafogo. Os presidentes aí do Vasco, Alexandre Campelo, e o presidente do Flamengo querem a volta do futebol e aos treinamentos. No texto, a federação e os clubes signatários argumentaram que estão prontos para reiniciar os treinamentos de forma responsável, restrita, reduzida e sob vigilância e sem aglomerações ou presença de público, em obediência ao rigoroso protocolo médico. A nota ressalta o desejo de retornar o mais breve possível e que os clubes estão preparados para reiniciar suas atividades em poucos dias. O Campelo deu entrevista sobre isso. Vamos acompanhar agora o áudio. A assinatura dessa carta, que está sendo divulgada pela FERJ, ela tem por finalidade demonstrar para o poder público que os clubes se organizaram, que os clubes vêm trabalhando no sentido de criar um protocolo capaz de criar as condições necessárias para que os atletas de futebol, ao voltar ao futebol, tenham um ambiente de conforto e de segurança. O presidente ainda ressalta nesse sentido que o Vasco assinou essa carta, dizendo que está pronto para a retomada do futebol, inicialmente com uma série de restrições, né, no que diz respeito ao treinamento, ao contato entre atletas e membros da comissão técnica, e para tão logo as autoridades entendam
que é possível a volta do futebol, que isso seja feito com a máxima segurança possível. Aí a outra preocupação que o Campelo... A gente tem que lembrar que os atletas estão parados por mais de 40 dias já. Isso é bastante prejudicial ao condicionamento físico. Funciona de uma forma bastante diferente do que acontece, por exemplo, nas férias, quando eles ficam 30 dias afastados do futebol, mas têm liberdade de praticar atividade física, muitas vezes jogar pelada, jogar partidas beneficentes, ou seja, eles permanecem em contato com a bola, fazendo trabalho de força física, de explosão, de variação de direção, o que hoje não acontece, né? Hoje os atletas seguem uma cartilha de treinamento, mas confinados, e isso impossibilita que eles façam movimentos e, digamos assim, a maioria do gestual que é utilizado no dia a dia do futebol, e basicamente sem ter um contato com a bola. Então, chute, por exemplo, é importante para a resistência muscular, eles não estão fazendo. Trabalho grande de explosão, de velocidade não está sendo feito. Então, esses atletas, quando forem autorizados a voltar ao futebol, eles vão precisar de um período, a meu ver, muito mais longo do que eles necessitam na volta das férias e o início da pré-temporada. Bom, Aiello, eu também conversei com alguns conselheiros do Vasco, tanto do Conselho de Benemérito. Pois é, pessoal, isso daí é uma coisa muito delicada da gente ficar aqui falando, né, porque envolve vidas dos jogadores e também das pessoas relacionadas ao futebol, né, que estarão trabalhando ali assim que voltar à normalidade. E isso é muito difícil, acho um assunto que deve caber aí ao Ministério da Saúde, principalmente aí a CBF também, junto com o Ministério da Saúde, que volte aí o futebol à normalidade. Eu acho que o Vasco vai ter que esperar mais algum tempo. Essa pandemia aí tá vivendo meio que o seu auge aqui no Brasil, e eu acho que, infelizmente, o governo do Rio de Janeiro vai vetar isso aí, hein, pessoal. Não acredito muito que o governador e o prefeito do Rio vão liberar aí a volta do Campeonato Carioca. A não ser que tenha um parecer bem positivo aí do Ministério da Saúde e que não tenha nenhum risco aí de contaminação dos atletas, né, pessoal? Porque se o atleta for contaminado pelo coronavírus, ele poderá acionar aí na justiça, pessoal. Bom, meus amigos, a CBF divulgou aí que poderá, assim que voltar aos campeonatos, fazer cada clube nos seus jogos fazer 5 substituições. A gente chegou a ver isso já um tempo atrás no Campeonato Carioca, que poderia ser feito 6 substituições devido aí ao cansaço e ao calor que estava tendo no Rio de Janeiro naquele momento. A regra volta agora muito por conta da Covid-19 e pode ser que os clubes, assim que voltar aí os campeonatos normais, o Campeonato Brasileiro, o Carioca e também a Copa do Brasil, tenham aí essas substituições já em pauta, já que os clubes, com certeza os jogadores não terão aquela preparação toda pelo tempo que ficou parado aí, né, pessoal, o futebol. E torcemos para que volte logo o futebol, mas com segurança, como a gente falou aqui na última notícia. E vamos aguardar aí os próximos dias, ver se a CBF vai ser contra ou a favor aí da volta do futebol aqui no nosso campeonato, né, pessoal? Inclusive, outros países já estão voltando, né? Espanha, os clubes já estão treinando. Na Alemanha já vai ter jogo no próximo sábado aí, Borussia Dortmund, Schalke 04, já na volta da Bundesliga. E o brasileiro fica aí aguardando a volta do futebol aqui no Brasil, que eu acho que ainda vai demorar, hein, pessoal? Porque envolve muitas questões políticas aqui no nosso país. Infelizmente, eles estão um pouco preocupados aí para a saúde e proteção dos atletas. Bom, pessoal, agora vamos falar aí do Levenciano, né? Que prometeu e não cumpriu mais uma vez. Segunda vez seguida, torcedor vascaíno se sente enganado nos comentários lá da postagem do Levenciano, pedindo desculpas por não ter anunciado aí a estrela que ele prometeu ontem, às 5 horas da tarde. Torcedores do Vasco ficaram irados aí com o Levenciano e já estão cansados de ser enganado, né, pessoal? De promessas não cumpridas. A gente já viu isso ao longo dos anos no Vasco, com vários e vários dirigentes. Infelizmente, o Levenciano, que nem foi eleito presidente do Vasco ainda, deu essa rata aí, né, pessoal? Infelizmente, ele anunciou um jogador que ainda não estava nem contratado, ainda nem assinou o contrato com o Vasco, nem com ele, e disse que iria anunciar ele ontem às 5 horas da tarde, e não foi feito. Ele disse aí na nota que ele emitiu lá no Instagram, falando que pede desculpas à torcida vascaína, porque se trata de uma negociação internacional, de uma estrela, e não é simples assim de resolver. Eu que dando aí a entender que ele pode até desistir da negociação, pessoal.
Hoje pela manhã o Fábio Cordelli em suas redes sociais disse que o Levinciano segue firme aí e o seu projeto vai dar certo aí no Vasco, pessoal. Vamos ter que esperar mais alguns dias, mas tem muito torcedor vascaíno que já não tá mais acreditando aí nesse projeto. Eu acho que seria desnecessário aí, foi desnecessário, né, esse anúncio, ele falar que iria anunciar um jogador. Eu acho que ele deveria ter tido uma experiência maior nesse assunto e esperado primeiro fechar com o atleta para anunciar aí pro torcedor, ou até mesmo esperar a sua candidatura, né, pessoal, ele ser eleito, porque agora muitos vascaínos estão com o pé atrás e pode ser a ascensão dos candidatos aí concorrentes do Levinciano, né, como Júlio Brandt, Fred Lopes, entre outros aí que vão se candidatar à presidência do Vasco. Vamos ter que esperar aí ver uma posição novamente do Levinciano, se ele vai trazer realmente esse reforço que em tese seria o Yaya Touré. E também ele falou do Balotelli, né, pessoal, que até hoje não tem nenhuma explicação se ele já fechou com o Vasco. Vazou informações de que ele já teria assinado com o Vasco, com o Levinciano. De 0 a 10, ¿cuál chance tiene Balotelli de jugar en Vasco? Si gana Leven, 10. Se não gana, não sei. Mas ainda não tem nenhum tipo de confirmação. Vamos ter que aguardar os próximos dias e torcemos para que isso não seja nenhum tipo de problema para o Vasco não virar chacota mais uma vez por não ter contratado um jogador aí que foi prometido, né, pessoal? A gente já viu isso nos outros clubes, né? Corinthians com Drogba, Galo com Anelka, entre outros, né? Eu não quero ver o Yaya Touré aí no Vasco sem estar fechado, pessoal. Mais uma mancha aí na história do Vasco e vai virar uma chacota com certeza. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre esse não anúncio aí do reforço prometido pelo Levinciano. Se você acredita ainda nas palavras do Levinciano, nesse projeto que ele vai trazer para o Vasco. Eu só acredito vendo, viu, pessoal? Mantenho a minha posição aqui sempre, não vou mudar a minha posição, posso queimar minha língua, ele pode contratar o jogador e o jogador falar que é do Vasco e tudo mais. Acredito em 2021, quando ele contratar aí os jogadores. Também fala aí sobre essa nova regra da CBF, né? As 5 substituições aí que cada clube pode fazer. Também fala sobre essa possível volta aí das atividades, né? A carta enviada aí pelo Vasco junto com a FEG para tentar voltar aí o futebol o mais rápido possível. Também fala sobre os salários pagos aí e a dignidade dos atletas que ganham mais em abrir mão dos seus salários para que os jogadores que recebem aí até 50 mil e os funcionários recebam seus salários aí referentes ao mês de janeiro. Palmas aí para os líderes do nosso elenco, aqueles jogadores que recebem muito aí, estão de parabéns. Bom, meus amigos, vamos aí agora para a parte do salve aqui do nosso canal. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre aqui comentando, elogiando muito, muito obrigado mesmo. Eu quero mandar um abraço aí pro Davi, o David, lá de Guarulhos, em São Paulo, muito obrigado. Um abraço pro Francisco, em Nova Floresta, na Paraíba, o Edson, em Manaus, o Reginaldo Rocha, em São Paulo, o Joca, em Itambé, lá na Bahia, muito obrigado. O Nando, em Goiás, o João Pedro, em Vaza do Poço, o Júnior Santos, em Ilhéus, na Bahia, o Pedro Batista, em São Paulo, o Daniel, em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e para fechar aí, o professor Joaci Alemão, ele pediu um salve para os seus amigos em Pirapemas, no Maranhão. Muito obrigado aí, professor, forte abraço para você e para os seus amigos. Bom, pessoal, é isso aí, saudações vascaínas a todos, tamo junto e Vascão, ótimo final de semana aí a todos nós, tamo junto, fica em casa, hein?